Meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer receber você. Começamos o nosso curso. Eu acredito que vai fazer muita diferença na sua aprendizagem, na sua aprovação, porque aqui a gente vai construir a aprovação. Tá? A gente vai trabalhar a teoria a partir dos exercícios. A gente vai trabalhar questão de prova, muitas vezes uma prova quase inteira aqui em cada bloco, mas a ideia é a gente passear por todo o edital. Eu quero que você fique cada vez mais confiante quando você estiver lá sozinho no dia da sua prova, para você mandar ver, produzir bem e garantir a tão sonhada aprovação. Então, sugiro sempre, tá? A partir de agora, que em cada aula, em cada bloco, você tenha papel e caneta, porque a gente dá muita dica e é importante que você anote. E como a aula está gravada, ela fica disponível para você, você pode pausar o vídeo, anotar, volta. É importante rever quantas vezes for necessário, até você dizer assim, ó, tô pronto, vou lá e vou produzir, vou fazer bem feito, tá bom? Ó, aqui neste bloco a gente vai trabalhar a aula 1, exercício. A gente vai trabalhar grande parte aqui em uma prova, tá certo? Para a gente ver como a banca se comporta, como ela avalia. E geralmente ela traz um texto, de certo modo, meio grande, né? Geralmente não são textos difíceis, são textos ali do dia a dia, do cotidiano, uma crônica, uma notícia, um editorial, um artigo de opinião. Nada assim que seja muito difícil, tá bom? Mas é mais cansativo. Às vezes o aluno não está acostumado a ler e vê um texto ali que ocupa uma página inteira, meio que ele desanima. Mas tem que ler, tá certo? Porque muitas das questões são retiradas desse tipo de texto, tá bom? E aqui nós temos um texto que serviu de base para várias questões. Vamos lá, vamos ler esse texto devagarinho. Não é difícil perceber qual é a ideia dele, lembrando que interpretação de texto é importante na sua prova, tá certo? Então, música para todos, vamos lá. Após tantos anos ouvindo, apreciando e lendo sobre música, cheguei à conclusão de que a música clássica é a suprema arte do gênero humano. Diferentemente das outras artes, como literatura, pintura, escultura, independentemente de qualquer época, estilo ou escola, ela pode ser apreciada, admirada, curtida o tempo todo. Ao contrário de outros gêneros musicais, a suavidade dos clássicos permite a leitura, o trabalho, o passeio. Na companhia de tão maravilhoso som, é possível arrumar a casa, cuidar dos filhos e, sobretudo, desenvolver as mais nobres das atividades: pensar, meditar e contemplar. É muito difícil ou quase impossível fazer tantas atividades sob os acordes de um samba, de um jazz ou de um rock. A música clássica é o caminho mais curto para o firmamento, para o céu. O gênio Mário Henrique, 1935-1997, diz que a tecnologia permite ao ouvinte, mesmo àquele não necessariamente versado em leitura musical da ópera ou apenas da música erudita, ter a perfeita compreensão da obra. O perigo aí é se aproximar e querer ouvi-la todo dia, ou quase. A paixão pela música, de fato, cria uma forma de dependência psicológica. Só que essa dependência leva à felicidade e não à autodestruição. Como de hábito, sabe as palavras de Simonsen: aprecio a generosidade da música. Ela se dá ao pobre, ao rico, ao culto ou ao iletrado. É universalmente acessível, só é necessária alguma sensibilidade e se abrirá um mundo maravilhoso que muitos jamais pensaram existir, dentro e fora de si mesmos. Como explicou Simonsen, né? Não é necessário ser um conhecedor ou um especialista em iniciação à música. Bastam a delicadeza e a capacidade de se apreciar tons suaves e melódicos. As mais elementares músicas clássicas vão brincar com seu coração. Mozart dizia a respeito de Haydn: ele sozinho tem o segredo de me fazer sorrir e tocar no fundo a minha alma. Os clássicos nos ensinam. É um lindo aprendizado desde os instrumentos que compõem uma orquestra, os compositores, suas vidas, suas obras, as épocas, os locais e as circunstâncias que viveram. Sem falar dos maestros, dos músicos e dos cantores. Que homens, que gênios! Após se acostumar com a sonoridade, com a melodia, com a harmonia dos instrumentos, surge algo de uma beleza extraordinária, a voz humana, seja ela masculina, seja ela feminina, alta ou baixa, grave ou aguda. Superará qualquer instrumento musical.
É fato que existe uma presença masculina maior entre os compositores, músicos e maestros, embora na voz as mulheres sejam insuperáveis. Sabemos que a produção dos clássicos é finita, assim como o foi a escola holandesa de pintura clássica. Os tempos são outros e há espaço para a convivência não de dezenas, mas de centenas de gêneros musicais diferentes, alguns de gosto duvidoso. Por isso, afirmo que não se faz nem se fará mais música clássica, mas é compreensível diante dos novos tempos, da velocidade da vida e dos valores atuais. Ainda que não consigamos a produção de um século XVII ou XVIII ou XIX, resta-nos um consolo. Os compositores do passado fizeram um imenso repertório. Temos um enorme acervo de clássicos para serem ouvidos por toda a vida. Vale a pena ficar dependente, como propôs Simonsen, de uma arte que leva à felicidade suprema. Você observa aqui que o texto é, de certo modo, grande, né? Mas é um texto fácil. É um texto em que, numa passada de olhos, numa leitura, a gente conseguiu aí aprender não só o que está nas linhas, ou seja, aquilo que o texto diz, mas também nas entrelinhas, para a gente fazer alguma inferência, perceber alguma informação implícita, que não foi dita com palavras, mas a gente sabe que está ali. É um texto tranquilo, né? Isso é um pouquinho longo, tá? Vamos ver o que a prova cobrou aqui. Aqui a gente tem morfologia, tem interpretação, tem crase, tem emprego de conectivos, enfim. Vamos lá. A primeira questão de cara já foi uma questão de sintaxe. Sintaxe diz respeito a essa inter-relação entre as palavras, a função que as palavras têm dentro do texto. Primeira questão temos assim: a expressão sublinhada que exerce função sintática diferente. Então, para eu perceber que existe uma função sintática diferente, eu tenho que identificar pelo menos 3 funções sintáticas. Tá? E a diferente vai ser a resposta. Se eu tivesse só 2, ainda não dá para saber. Tenho que analisar pelo menos 3 itens. Diferente das demais, por ser considerado um adjunto adnominal e não um complemento nominal. Então, que bom que a questão já disse, a questão foi muito boa. Ela quer que você identifique um adjunto adnominal, certo? Um adjunto adnominal. Então, aqui, em 3 opções, nós temos complemento nominal. Em uma, nós temos adjunto adnominal. Lembrando que o adjunto adnominal, certo? É aquele termo que especifica ou qualifica um substantivo, tá? Então, só para a gente relembrar aqui, vamos pegar aqui a nossa caneta. O adjunto adnominal, eles pode ser expresso por pronome que acompanha substantivo, é chamado de quê? Pronome adjetivo. O adjunto adnominal pode ser expresso por uma locução adjetiva. Prof, o que é uma locução adjetiva? É uma preposição mais um substantivo. Por exemplo, suco de laranja. De laranja é uma locução adjetiva. Está se referindo a suco. Então, é uma locução adjetiva, morfologicamente falando, sintaticamente falando, adjunto adnominal. Tá? Locução adjetiva é isso. O que mais? Pode ser expresso por artigo. Todo artigo é adjunto adnominal, sintaticamente falando. Seja definido, seja indefinido. Quais são os artigos definidos? OA, OS e AS. Quais são os artigos indefinidos? Uma, uns e umas. Todo artigo, definido ou indefinido, sintaticamente é adjunto adnominal. Tá? O que mais? Numeral. Tá? Numeral, sintaticamente, pode funcionar como adjunto adnominal, pode ser outra coisa também. E o que mais? É o adjetivo. Uma das funções do adjetivo é ser adjunto adnominal. Tá? Então, eu coloquei para você aqui as palavrinhas que podem funcionar como adjunto adnominal. Tá? Adjunto adnominal, portanto, é aquele termo que eu citei aqui, né? Pronome, vou mostrar aqui para você. Pronome adjetivo. Pronome adjetivo é aquele pronome que acompanha substantivo. Tá? Dá um exemplo aqui para você. Por exemplo, meu carro. Certo? Carro é o substantivo. Então, vai apagar tudo aqui. Esse meu é um pronome um pronome possessivo que está acompanhando um substantivo. Todo pronome que acompanha substantivo é chamado de pronome adjetivo, tá? Então, nós temos aqui pronome adjetivo, locução adjetiva,
artigo, numeral, adjetivo, todos esses termos funcionam como adjunto adnominal, se estão especificando ou qualificando um substantivo. Tá? Já o complemento nominal é aquele termo. E detalhe, tá? Na dúvida entre complemento nominal e adjunto adnominal, você vai observar o seguinte: ele é ativo, ele indica posse. Se eu tenho dúvida se um termo é complemento nominal ou adjunto adnominal, eu vou observar isso aí. Todo complemento nominal é passivo. Em contrapartida, nessa circunstância em que se confunde complemento nominal com adjunto adnominal, o adjunto adnominal é ativo. Vou já dar um exemplo aqui para você, tá? E o complemento nominal, certo? Ele é o termo que se liga a um substantivo abstrato, é um termo que se liga a um adjetivo e é um termo que se liga também a um advérbio, tá? O complemento nominal existe porque existe na frase algum nome pedindo complemento. E lembrando que o complemento nominal sempre é preposicionado, tá? Sempre tem uma preposição que substantivo abstrato pede. Por exemplo, tenho amor à vida. Quem tem amor a alguma coisa. Amor é um substantivo abstrato, pede complemento. Depois você anota aí, tá bom? Adjetivo, ó, isto será útil a você. O útil é um adjetivo. Se algo é útil a alguém. Então, se eu digo assim, este curso será útil a você. A você é um complemento nominal do adjetivo útil. Tá? Aí alguém fala assim, estava perto de casa. Quem está perto de algo, de alguém. Então, de casa é um complemento nominal do advérbio perto. Então, complemento nominal é esse termo, portanto, que complementa um substantivo abstrato, um adjetivo e um advérbio. Só uma curiosidade, substantivo abstrato é aquele substantivo que depende de mim para existir. Geralmente está ligado a sentimento. Amor, saudade, paixão, medo, angústia, tá certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, em 3 itens, complemento nominal. Em um item, em um elemento, adjunto adnominal, certo? Vamos lá. Acorde de um samba. A palavra acordes pede complemento? Pede não. Tá? O acorde pode ser o som, mas também é algo que eu posso escrever. Né? É algo que eu posso ter num papel, posso imprimir. Então, é um substantivo concreto. O complemento nominal não se liga a substantivo concreto. Observe, o complemento nominal se liga a substantivo abstrato. O adjunto adnominal, tá? Ele se liga a qualquer tipo de substantivo, abstrato ou concreto. Mas o complemento nominal não se liga a substantivo concreto. Então, já sei de cara que na letra A nós temos adjunto adnominal. Tá? Esse de um samba é uma locução adjetiva. Se você quiser anotar aí, ó, é uma locução adjetiva. A locução adjetiva aqui está funcionando como adjunto adnominal porque está especificando um substantivo, está qualificando um substantivo. Se você observar as demais opções, elas estão complementando o nome, por isso complemento nominal. O complemento nominal é tão somente um termo que completa um nome que pede complemento. A gente fala muito em complemento verbal. Quem compra, compra algo. Quem aluga, aluga algo. Quem vende, vende algo. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Mas a gente esquece às vezes que os nomes também pedem complemento. E quais são os nomes que pedem complemento? São esses nomes que eu citei aqui, ó, que eu coloquei aqui. Substantivo abstrato, adjetivo e o advérbio. Esses nomes também pedem complemento. Então, observe, ó, compreensão de quê? Da obra. Compreensão pede complemento, então esse termo é complemento nominal. Aqui nós temos o adjunto adnominal. Suavidade de quê? Ó, sinta a suavidade. Aí você pergunta de quê? Complemento nominal. Tá? Existe harmonia. Harmonia de quê? Ó, percebeu a harmonia? Harmonia de quê? Harmonia dos instrumentos. Tá? Complemento nominal. Complemento nominal, ele sempre surge porque existe um nome precisando de complemento. O adjunto adnominal é aquele termo que especifica ou qualifica um substantivo. Prof, você falou que o adjunto adnominal pode ser ativo ou indicar posse. É verdade. E o complemento nominal, tá? Ele é passivo.
Então, na dúvida entre complemento nominal e adjunto adnominal, a gente vai usar o seguinte critério, tá? Complemento nominal passivo, sofre ação. Adjunto adnominal ativo, indica posse. Deixa eu dar exemplo aqui para você, certo? Às vezes se confunde, por isso porque tanto o complemento nominal quanto o adjunto adnominal se referem a substantivo. Aí quando a gente tem substantivo abstrato, muitos não sabem diferenciar o complemento ou o adjunto. Deixa eu colocar uma frase aqui para você. Eu digo o seguinte, a resposta, resposta é substantivo abstrato. Resposta. A resposta ao aluno. Ao aluno. A resposta do aluno. A resposta ao aluno agradou. A resposta do aluno agradou. Pergunta a você, qual dos termos aí é passivo? Qual dos termos sofre ação? Qual dos termos é ativo ou indica posse? Se você observar, ao aluno sofre ação, então é complemento nominal. Do aluno é a resposta dele, ele indica posse, então é adjunto adnominal. Então, na dúvida entre complemento nominal e adjunto adnominal, você vai observar o seguinte, o adjunto adnominal é ativo, indica posse, e o complemento nominal é passivo, sofre ação. Tá ok? Deixa eu colocar outro exemplo aqui para facilitar a sua vida. Eu vou dizer o seguinte, poder da igreja, certo? Poder da igreja. O poder da igreja na Alta Idade Média não era questionado. Ok, aí pegamos só esse trecho. Da igreja, é um complemento nominal ou um adjunto adnominal? Se sofre ação, complemento nominal. Se ele dá a ideia de ação, praticação, de posse, é adjunto adnominal. E aí, o poder da igreja é o poder dela. É ela que exerce o poder. Então, nesse caso, nós temos um termo ativo. Então, da igreja é um adjunto adnominal, certo? Adjunto adnominal. Bacana? E aí, queria deixar bem claro para você. Quando o substantivo é concreto, como acontece em acordes, alguém pode até achar assim, professor, mas acorde não é um som, depende de mim para existir? Mas os acordes também podem estar no papel, tá certo? Os acordes também podem estar no papel. Então, já não depende mais de mim para existir, tá ok? Quando eu tenho um substantivo concreto, o que vem depois não é complemento nominal, tá? Por exemplo, aqui, para deixar isso bem claro para você. Por exemplo, vamos lá, canetinha vermelha, eu vou dizer assim, relógio de ouro. Relógio de ouro. Relógio é concreto. Então, de ouro que se liga a relógio não pode ser complemento nominal, porque substantivo concreto não pede complemento. Quando eu tenho substantivo concreto, a gente vai ter adjunto adnominal. Porta de vidro. Vamos colocar aqui, pegar aqui o pincelzinho vermelho, tá? Porta de vidro. De vidro se liga a porta. Porta é concreto. Quando eu tenho um substantivo concreto, eu não tenho um complemento nominal, tá? O complemento nominal não se liga a substantivo concreto. Bacana? Então, questão muito boa. Tentei trazer toda essa teoria de complemento nominal e adjunto para você. Revisa o vídeo, volta um pouquinho, tá bom? Que você vai, se não entendeu de primeira, numa segunda, numa terceira vez, isso já vai ficar mais claro. O adjunto adnominal pode ser expresso por pronome adjetivo, que é um pronome que acompanha substantivo, locução adjetiva, preposição mais substantivo, tá? Pode ser expresso por adjetivo, artigo e numeral. Ele especifica ou qualifica substantivo, concreto ou abstrato. Complemento nominal existe porque existe algum nome pedindo complemento. Tá? Esses nomes são substantivo abstrato, adjetivo e advérbio. E lembrando que o complemento nominal sempre é preposicionado. E na dúvida entre complemento nominal e adjunto adnominal, eu vou lembrar o quê? O complemento nominal é passivo. O adjunto adnominal é ativo ou indica posse. E quando eu tenho um substantivo concreto, eu vou ter somente adjunto adnominal, porque o complemento nominal não se liga a substantivo concreto. Ok? Feito isso, gabaritamos aqui letra A. Espero que você tenha assimilado bem esse conteúdo, porque cai bastante. Questão 2.
Morfologia. Ó, assinale a alternativa em que o termo sublinhado não pertence à classe gramatical das demais. Não pertence. Então, ó, vamos lá. Música clássica. Música, vamos grifar aqui, ó, certo? Música é o quê? Música é um substantivo. Substantivo é uma palavra que nomeia. Adjetivo é uma palavra que qualifica. Sabe as palavras? Sábias é um adjetivo. Adjetivo está qualificando palavras. Gênero humano é o gênero. Gênero é substantivo. Humano está qualificando o substantivo. Maravilhoso som é o som. Som é substantivo. Tá? Prof, como é que eu sei que é substantivo ou adjetivo? Primeiro, tá? Substantivo dá nome às coisas. Caneta, papel, certo? Estúdio, tá bom? Professor, aluno, blusa, microfone, tá bom? E o adjetivo, ele qualifica. Blusa, substantivo. Preta é a cor, né? Adjetivo. Céu, azul, azul é a cor, tá bom? Agora, o substantivo também vem precedido de artigo. Aqui eu poderia dizer o seguinte, a música, o gênero, o som. No entanto, letra B está qualificando o substantivo. São as palavras. Olha só que interessante. A Banca Decan, vez ou outra, quer que você saiba diferenciar classes gramaticais. Então, dê uma estudadinha, pelo menos básica, mínima. Pelo menos saber o que é um substantivo, um adjetivo, um numeral, um pronome, um verbo, um advérbio. Tá? Ok? Isso cai. Questão 2, portanto, letra B de bola. Questão 3 é a interpretação desse texto. Texto que foi fácil, né? Um texto de fácil assimilação, de fácil compreensão. Considerando a estrutura textual apresentada, é correto afirmar que o texto tem como objetivo aviltar a música popular, depreciar, é negativo isso aqui? Não, né? Pelo contrário, está explanando sobre, né? Está destacando, está fazendo um louvor, não está denegrindo, né? Promover a música clássica está fazendo a promoção? De certo modo, sim. Né? Ao falar positivamente, está fazendo isso. Então, aqui a gente vai considerar como resposta correta, se não aparecer outra. Enaltecer as qualidades do músico, e não. O objetivo não é esse. Tá? O objetivo é a música clássica. Assinalar a supremacia da voz feminina sobre o masculino. Então, não, ele não está destacando aqui a importância de gêneros na música, mas a música clássica. Então, você percebe que, apesar de o texto ter uma extensão considerável, a questão de interpretação sobre ele foi tranquilinha, né? Beleza? Numa leitura, a gente já conseguiu perceber isso aí. Tá? Na sequência, a prova cobrou crase. Ó, vamos ver qual é a questão. O que a questão pede primeiro, depois a gente vai teorizar sobre o assunto. Cheguei à conclusão de que a música é clássica, primeiro parágrafo. Esse símbolozinho é do parágrafo, tá? Nessa frase, o acento grave é aquele que indica que houve crase. O acento grave, indicativo de crase, resulta de que ele está definindo crase. Porque crase, quando você estuda crase é isso aqui, ó. Crase é a fusão de quê? De um A. Esse primeiro A é uma preposição com outro A. Esse outro A pode ser muita coisa. Pode ser o artigo, pode ser o A de pronomes aquele, aquele, aquilo, a qual, as quais. Mas o primeiro A tem que ser preposição. Esse primeiro A ele é exigido por algum verbo, por algum nome. A crase começa aqui. Se faltar o primeiro A, já não teremos mais crase, porque eu não tenho crase somente com um A. Quando você estuda crase, você vê ali vários casos de crase, né? Não há crase antes de verbo, não há crase antes de palavra masculina, entre palavras repetidas, no sujeito, no objeto direto, após preposição, antes de artigo indefinido, com A no singular, seguido de nome no plural, antes da maioria dos pronomes, antes da maioria dos numerais cardinais. Agora, por que não ocorre crase? Nesses casos que eu acabei de citar. Acho que eu citei uns 10. Tá? Porque falta um A. Crase, ó, é a fusão de A mais A. Só isso. Crase, de certo modo, é uma questão de somar A mais A. Tá bom? Se faltar um A, não ocorre crase. Eu preciso dos dois. De dois As.
Então, a questão está dizendo que a crase aqui, cheguei à conclusão, ó, essa crase aqui resulta de quê? Da união da preposição, porque o primeiro a é sempre a preposição. Prof, o que é uma preposição? Preposição é uma palavra, tá, regida por um verbo ou por um nome que liga outras palavras. Quando eu digo assim, gosto de você, o verbo gostar se liga ao pronome você por meio de uma preposição, que é a preposição de. Quais são as preposições mais importantes? As chamadas preposições essenciais, lembra? Muita gente pensa que é só a, de, em para compor, né? Não, são mais, tá? Vamos lá. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre. Então, depois você volta aí, dá uma pausazinha, anota que é importante. Eu preciso conhecer as preposições. No caso aqui, é só a preposição a, né? Para a crase, somente a preposição a. Preposição, portanto, é uma palavra regida. Regida por um verbo ou por um nome. Tá? Quem chega, chega a. O verbo intransitivo, que é aquele que não pede complemento, ele precisou da preposição a. Aí, o substantivo conclusão vem precedido do artigo a. Temos dois as, por isso que houve crase. Crase é só isso, fusão de a mais a. Primeiro a, preposição, exigida por um verbo ou por um nome. E o segundo a pode ser artigo ou qualquer outro a, como aquele, aquele, aquilo, a qual, certo? Então, voltando aqui para a pergunta. Fusão da preposição com um artigo. O mesmo ocorre em, tá? Ir àquele lugar. Ó, isso aqui é quem vai, vai a, mais o a de aquele. Aquele não é artigo, aquele é o a do pronome demonstrativo. Então, tá errado. Saiu às escondidas. Aqui nós até temos a mais as, né? A mais as. Ok? Ele quer o mesmo que ocorre em. Aqui eu tenho saiu às escondidas, né? A mais as. Aqui eu tenho leva a felicidade. O primeiro a é a preposição, o segundo a é artigo. Olha a letra C. A letra C tem a mais as. A letra B tem a mais a. Ele quer o quê? Ó? O mesmo que ocorre em. Tá? O mesmo que ocorre vai ser na letra. Aqui o item está invertido, né? Certo? O gabarito está na letra B. Tá? Considera a letra B. Tá certo? Porque no PDF você tem A, B, C, D. Duas coluninhas. Aí quando a gente desce a letra, aí dá esse desencontro. Mas a letra B está certinho aí. Tá bom? É igual está no seu gabarito. Então leva a felicidade. Certo? E essa letra D, entregar o presente a de sapato preto. Olha só que interessante. Quem entrega alguma coisa a. Certo? Entrega alguma coisa a. Ó, a. Certo? Aí, aquela de sapato preto. Esse azinho aqui, futuro aprovado, futura aprovada, é igual a aquela. Então, esse azinho aqui não é artigo, tá? Esse a é um pronome demonstrativo. Olha só que interessante, demonstrativo. Tá? Quando eu digo assim, ó, conheço a que chegou, não a que saiu. Esse a é igual àquela. É importante lembrar que às vezes, tá? Anote aí por gentileza, às vezes o o é igual a aquele ou aquilo. Por exemplo, vi o que você fez, vi aquilo que você fez. E às vezes o a é igual a aquela. Conheço a que chegou, não a que saiu. Ou seja, conheço aquela que chegou. Olha só que questão interessante. A questão que é preposição a mais artigo a. Na letra A eu tenho preposição a mais pronome demonstrativo aquele. Na letra C, inverteu o item, tá? Mas no seu PDF está bem direitinho. O gabarito continua B, tá bom? O gabarito continua B. Saiu às escondidas. É a mais as. Já não é a mesma situação. Embora eu tenha artigo, tá? Leva à felicidade. Eu tenho preposição a mais artigo a. Mesma situação. Tudo bem bonitinho, tá? 100% igual.
Na letra D, muita gente confundiria, porque pouca gente, e isso aqui faz diferença, sabe que o a pode ser um pronome demonstrativo. A crase vai acontecer, só que não é artigo. E como a questão focou na questão do mesmo artigo, então eu preciso saber que existe o a igual àquela pronome demonstrativo, conforme a gente pontuou aqui. Então anote isso aqui, ó. Às vezes o o pode ser igual àquele, aquilo. Às vezes o a pode ser igual a aquela, tá certo? Quem não consegue enxergar o a como aquela, aí com certeza vai achar que a questão tem que ser anulada. Porque muitos alunos gostam de dizer assim, anula, anula, anula. Diz, calma, meu aluno, não é assim não é só sair anulando não. Tá bom? Belezinha? Essa foi a nossa questão 4, vamos de questão 5. Questão 5 temos o seguinte, considerando as funções sintáticas dos termos em destaque, identifique o único que se diferencia dos demais quanto à função exercida. Você percebeu que a banca e decano, pouco que a gente já começou a ver aqui, tá? Ela quer que você indique uma função que diferencia. Seja função morfológica, seja função sintática, tá? A questão 1 que a gente fez, você tinha que encontrar um termo que se diferenciava, adjuntado de nominal e de complemento nominal. Aqui a gente vai buscar um termo que se diferencia dos demais, só que lá, na questão 1, a banca disse o que era. Eu quero um adjunto ad nominal e não complemento nominal. Aqui ela não está dizendo nada, né? Eu vou ter que saber mesmo. Então vamos lá, ó. Vamos lá, certo? Ela pode ser apreciada. Qual é a função sintática desse ela? É sujeito. Sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Prof, como é que eu identifico o sujeito? Fácil. Você vai fazer o seguinte, ó. Pergunta ao verbo que ou quem, certo? Pergunta ao verbo que ou quem. A resposta é o sujeito. Por exemplo, ela pode ser apreciada. Quem pode? Ela. Tá? Olha só a letra C. A tecnologia permite ao ouvinte. O que permite? A tecnologia. Então, já sei que a tecnologia é sujeito. Eu pulei para cá por quê? Porque a resposta é o que não for sujeito. Então, já sei que esse que é sujeito. Ó. Tá? Esse que é um pronome relativo. Tá? Prof, quando é que o que é pronome relativo? Anote aí. Que igual a o qual e suas formas variantes, que igual ao qual e suas formas variantes, a gente vai ter um que pronome relativo. O pronome relativo geralmente tem função de sujeito ou de objeto direto. Objeto direto é um complemento verbal sem preposição. O pronome relativo que tem várias funções sintáticas. As principais, assim, na prática, são sujeito e objeto direto. Então, quando você tiver um que, pronome relativo, tiver que analisar a função sintática, comece por sujeito, depois por objeto, tá? Se você for ao texto, né, e eu aconselho que vá depois, não agora, você vai perceber que esse que é sujeito. Esse que retoma os quais ou as quais, né, porque o verbo está no plural, então os quais compõem, né, os quais compõem. Depois você vai lá e confirma que esse que é sujeito, tá? Agora, na letra D, nós temos um elemento diferente. Por quê? Porque o verbo haver, quando é igual a existir, não tem sujeito. Tá? O verbo haver, quando é igual, tem um valor de existir, tem um valor semântico de existir, ele faz parte de uma oração sem sujeito. Então, esse termo aí não é sujeito. E é o que, prof? Detalhe, anote aí, tá? Poucos alunos sabem isso. Geralmente os alunos só sabem o seguinte, verbo haver no valor de existir não tem sujeito. Se não tem sujeito, também não tem plural. Aí a gente já entra em concordância verbal. Por isso eu digo assim, haverá muitas aprovações e não haverão muitas aprovações. Porque o verbo haver no valor de existir não tem plural, porque não tem sujeito. Mas ele tem o quê? Certo? Ele tem objeto. Então anote aí por gentileza, ó. O verbo haver, tá? Verbo haver, quando tem o valor de existir, ele, ó, é um verbo transitivo direto com objeto direto expresso. Prof, o que é um objeto direto expresso? É um objeto direto que está ali, ó, grafado na frase. Ou seja, quando eu digo assim,
Haverá muitas aprovações? A frase não tem sujeito, mas tem objeto direto. Muitas aprovações é o objeto direto, certo? Então aqui, ó, esse termo é objeto direto. E o que é um objeto direto? É um complemento verbal, sem preposição exigida pelo verbo, tá bom? Então, bacana essa questão, a gente teria que identificar um termo diferente. Diferentemente da primeira, não disse o que era, mas o termo está grifado e a gente vai fazer as análises. Tá? A gente viu que 3 termos são sujeito e um deles é objeto direto. Tá bom? Então lembra aí, meu aluno, minha aluna, que o verbo haver no valor de existir não tem sujeito. Não tem plural nessa condição também. Ele é um verbo transitivo direto. Lembrando que verbo transitivo direto é aquele que pede complemento sem preposição. E o complemento dele está sempre ali presente na frase. No caso aí, ó, é espaço. É o complemento dele presente na frase. Bacana? A questão 6 traz aí semântica, significação das palavras. Vamos ver o que ela está pedindo. Relacione adequadamente as colunas de acordo com o antônimo. O que é o antônimo? Existe o antônimo e existe o sinônimo. Algumas provas trazem sinonímia, antonímia. Né? O sinônimo é quando palavras têm sentido convergente. Por exemplo, confirmar, ratificar, corroborar. Né? Absolver com L, inocentar. E o antônimo, ó, sentido contrário, oposto, sentido divergente. Certo? Por exemplo, bem versus mal com L. Ok? Bem versus mal com L. Então, a gente vai ter que achar aqui um antônimo das palavras, né? Quais são as palavras? Suprema. Suprema que vem de elevada, alta. Acessível, permite, dependência, insuperável. Quando você tiver isso aqui, você começa pelo que sabe. Tá? Ó, coíbe, sobrepujava, autonomia mínima, incompreensível. Mínima eu sei. Mínima é o quê? Dependência, permite. Tá difícil isso aí? Quais são as opções? Ó? Sequência correta. Tá? A, B, C, D. Né? Olha essa questãozinha aqui, né? Por isso aqui o item C e o D ficaram invertidos, porque às vezes a prova traz assim, eu dei o Enter, aí não desceu direitinho, mas aqui já está bem ok, né? A, B, C, D. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar com Suprema. Certo? Suprema, número 1. O que é Suprema? O que pode ser o oposto, né, de Supremo? Supremo pode ser coíbe, o oposto. Lembrando que não é sinônimo, tá? Aqui é o antônimo. Certo? Não dá para achar ainda, vamos com acessível. Tá? Acessível. É o antônimo. Ó. Coíbe, mínimo, compreensível. Uma informação que está acessível é uma informação que está fácil de encontrar. Só que é o antônimo, então, no caso aqui, seria incompreensível. Uma informação que não está acessível, ela está incompreensível. Então, começamos aí com o item 2, né? Então, o item 2 pode ser letra A ou letra C. Vamos eliminar isso aqui. Vamos voltar lá agora, tá? Suprema, acessível, permite. Ó, esse permite aqui, coíbe, né? Então, 3. É o oposto de permitir, coibir. Né? Coibir é o quê? É reduzir, certo? Coibir é intimidar, é restringir, é refrear. Tá? Então, permitir vai ter como antônimo coibir, né? Porque permitir é o oposto. Então, coibir, sinônimo. Né? Reduzir, intimidar, restringir. Então, coíbe, permite. É o contrário, tá certíssimo. Então, temos 3 e 2. Se temos 3 e 2, 3, 2. Então, resposta letra A. Vamos só confirmar. Né? Agora vem o quê? Certo? Número 5, né? Insuperável. Insuperável é sobrepujável. Isso aqui é o oposto. Sobrepujar é o quê? Né? É ultrapassar. Não sei se você gosta de história da arte, mas quando lá no século VI, no Império Bizantino, Justiniano, né, viu ali a Basílica de Santa Sofia pronta, provavelmente ele tem exclamado, está registrado, né, que ele exclamou: Rei Salomão, eu vos sobrepujei. Comparando a Basílica de Santa Sofia com o Templo de Salomão.
Eu vos sobrepujei, superei. Então, sobrepujar é superar, é destacar, é ultrapassar. Então, ó, sobrepujável, aí vai ser o insuperável, né? É antônimo, tá certo. Aí depois vem o quê? 3, 5, 4. Autonomia é o oposto de quê? Autonomia. Tá? É o oposto de dependência. Então isso aqui ficou bem claro, né? Uma pessoa tem independência, outra tem autonomia. E mínima aqui vai ser o 1, né? 1. Eu vou marcar o que ali? A suprema. Porque o supremo é alto, elevado. E o mínimo, o ínfimo. Então está em oposição, né? Supremo Tribunal. Certo? Ok? Beleza? Então, questãozinha, eu achei interessante essa questão, porque geralmente as questões trazem sinônimo. Por isso que eu fui devagarinho com você aí, para a gente não se perder, porque geralmente traz sinônimo é mais fácil, sentido convergente. Tá? Quando pede um antônimo, aí eu tenho que analisar o sentido divergente. Tá certo? Então, fique ligado. Agora, aqui é importante considerar duas coisas. Primeiro, a significação é sempre contextual, mas eu preciso ter conhecimento de mundo também. Quanto maior o meu conhecimento de mundo, quanto maior o meu repertório vocabular, mais facilidade eu vou ter de perceber palavras que têm um sentido semelhante ou palavras que têm um sentido que se opõe. Tá bom? Belezinha? Então, sexta questão, marcamos aí gabarito, letra A. Questão seguinte, questão 7. Pode-se sinalizar o vínculo semântico entre o segundo e o terceiro período do 10º parágrafo do texto, introduzindo este último por. Para a gente não ter que ir lá, certo? Eu coloquei aqui, ó. A gente não tem que voltar tanto. Agora, um detalhe interessante, o que é período? Período é quando faz o ponto final. Tá? A banca adora usar essa localização geográfica. Primeiro período, terceiro parágrafo. Quarto período, segundo parágrafo. E muita gente meio que se perde. Toda vez que o texto, a frase faz ponto final, tem um período. Período é uma frase que pode ter uma ou mais orações. Ele se encerra com um ponto final. Tá bom? Período é uma frase que pode ter uma ou mais orações e ele se encerra com um ponto final. Ponto. Beleza? E aí, quantos parágrafos, né? Como é que eu identifico o parágrafo? Pelo recuo à direita. Aquele recuo à direita é um parágrafo, tá bom? Se o texto não fizer esse recuo, ele dá um espaço. Então, entre um parágrafo e o outro vai ter um espaço ali de uma linha. Mas o mais comum, o padrão, convencional, tá? É um espaço à direita. Como é que chama aqui? Um tabzinho que chama? É mais ou menos isso, tá? Um espaçozinho, tá bom? Vamos lá. Aqui ó, nós temos o seguinte, esse aqui é o segundo e terceiro períodos do 10º parágrafo. Os tempos são outros e não há espaço para convivência, não de dezenas, e há espaço para convivência, não de dezenas, mas de centenas de gêneros musicais diferentes, alguns de gosto duvidoso. Por isso, tá aqui, ó, esse é o elemento que começa o que ele está dizendo aí. No lugar de por isso, ele quer saber o que eu poderia usar. Tá? Por isso, é um elemento de conclusão. Tá? Por isso é conclusão ou consequência. Mas é conclusão. Deixa eu dar uma dica a você. É muito importante para a sua prova, tá? Já estou dizendo agora para você já estudar. Saber todas as conjunções. São 15. 5 coordenativas, 10 subordinativas. Professor, tem misericórdia, me dê um desconto aí. Pronto, vou dar um desconto. Saiba pelo menos 4 tipos de conjunções. Tá? Quais são? Vamos anotar aqui para você estudar. Tá? Tem que saber, vamos lá. Conjunções que eu tenho que saber mesmo, certo? Ou afins, que às vezes os advérbios também servem. Quais são as conjunções? 1, 2, 3, 4. Adversativas. Quais são as conjunções adversativas que mais nos interessam? Vamos lá, eu tenho mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Eu preciso saber para perceber relação semântica, questões de substituição, tá bom? O que mais? As conclusivas, como apareceu aqui, por isso. Quais são?
logo, pois, portanto, por isso, por conseguinte, então. Que mais? As causais, tá? Se você não quiser buscar fora, depois você só pausa o vídeo e anota, tá bom? Porque, já que, visto que, uma vez que, como, iniciando frase, por quanto, tudo junto, por quanto e na medida em que. Não é a medida que, é na medida em que. Tá certo? O que mais? E as concessivas. As concessivas que tem como modelo o embora. Prof, dá exemplo aí de concessivas. Embora, ainda que, mesmo que, por mais que, posto que, conquanto, tá certo? Então, assim, é muito importante que você saiba todas as conjunções, mas essas 4 você tem que dominar mesmo. E eu vou trocar o por isso pelo quê? Não obstante? Não obstante, ou vai ser igual a mas, oposição, ou vai ser igual a embora, concessão. Tá? A depender da frase, o não obstante pode ser trocado por mas, a depender da frase, o não obstante pode ser trocado por embora. Ademais, é adição. Adição. Conjunção é um termo aditivo, né? Não é uma conjunção, mas é um termo aditivo. Adição. Contudo, é oposição. Tá? Oposição. E esse assim dá essa ideia de conclusão, consequência. A gente usa muito assim, o sendo assim, ou assim sendo, ou seja, assim, desse modo, dessa maneira, consequentemente, por isso. Observe que nós temos a ideia aí. Por isso é importante conhecer as conjunções e os termos afins. Lembra que eu falei de termos afins? São esses termos adverbiais que trazem também ideia de adição, ideia de oposição. Bacana? Vamos lá? Vamos na sequência então, questão 7, letra A. Vamos à questão 8, enquanto isso, beba aqui um golinho de água. Beleza? Ó, pronome, tá? Há evidente equívoco, ou seja, erro, falha, na indicação da passagem do texto a que se refere o pronome destacado em. Que é uma questão que o pronome vai retomar um termo X ou Y. A questão quer saber qual é o termo que ele retoma. Tá? Os pronomes têm um papel muito importante na conexão entre as ideias do texto. Tá? Vamos lá. Esse ela pode ser apreciada, admirada, curtida o tempo todo. Retoma a música clássica. Prof, vou ter que voltar lá? Para você não ter que voltar lá, eu já coloquei aqui, ó. Após tantos anos ouvindo, apreciando e lendo sobre música, cheguei à conclusão de que a música clássica é a suprema arte do gênero humano. Diferentemente das outras artes, como literatura, pintura e escultura, e independentemente de qualquer época, estilo ou escola, ela pode ser apreciada. Então, esse ela está se referindo à música clássica, né? Pronome é uma palavra que acompanha ou substitui nome. Se ele substitui nome, então o nome aqui é música clássica, portanto, o item A está correto, não serve de resposta, né? A questão quer saber onde há um evidente equívoco, em que a indicação do termo que o pronome substitui não está correto. Então, letra A não serve de resposta. Letra B, só que essa dependência leva à felicidade, não à autodestruição. Essa, que é um pronome demonstrativo, se refere à paixão pela música. Para você não ter que voltar lá no texto, já coloquei aqui, ó. O perigo aí é se apaixonar e querer ouvi-la todo dia, ou quase. A paixão pela música, de fato, cria uma forma de dependência tecnológica. Só que essa dependência psicológica, né? Eu li tecnológica. Essa dependência, ó, paixão pela música, essa dependência, cria uma forma de dependência. Essa dependência, que dependência é essa? Pela música. Tá? É uma dependência psicológica. Dependência psicológica já está falando de quê? Da paixão pela música, que cria essa dependência. Então, essa dependência é a paixão pela música. Ok? Está tudo aqui interligado. E aqui está dizendo que é o quê? Paixão pela música. Então, está correto. Tá? Alguém pode achar assim, mas é um equívoco, porque essa dependência se refere à dependência psicológica.
Mas se for um equívoco, não é um evidente equívoco, não é algo flagrante. Alguém pode achar que está se referindo ao termo que está lá atrás. Tá ok? Então, ainda não é a nossa resposta. E aí, letra C. E se abrirá um mundo maravilhoso que muitos jamais pensaram existir. Ó, esse que é um pronome relativo. Nós já vimos, né, no parte aqui da aula, que o pronome relativo que eu posso trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Toda vez que eu posso trocar o que por o qual e suas formas variantes, ele é um pronome relativo, certo? E o pronome relativo sempre retoma o termo anterior a ele. Todo pronome relativo retoma o termo anterior a ele. Então, qual é o termo anterior a ele? Mundo maravilhoso. Então, isso aqui está certo. Isso aqui pode interessar muito na concordância, ó, tá? Pode interessar muito na concordância. A gente vai ver isso mais à frente. E se abrirá um mundo maravilhoso, que? O qual? Esse o qual é o que? É o mundo maravilhoso. Então, resposta letra D. A questão pede um evidente equívoco. Sabemos que a produção dos clássicos é finita, assim como o foi, ó. Esse O retoma o quê? A escola holandesa de pintura clássica, produção dos clássicos. Esse O retoma a produção dos clássicos? Não. Sabemos que a produção dos clássicos é finita, assim como o foi, ou seja, como foi finita a escola holandesa. Então, esse O retoma finita. Olha só que bacana. A gente entende, né, que pronome é uma palavra que acompanha ou substitui nome. Então, a questão está querendo que você aplique o pronome. Se ele substitui nome, qual o nome que ele está substituindo? Bacana? Então, né, detalhe, substituindo, apresentando um evidente equívoco. Evidente equívoco, certo? Ok? Então, letra D. Vamos de questão 9. Questão 9 aqui eu tinha colocado só para a gente não precisar voltar tanto no texto. Vamos preencher o espaço. Se as pessoas manter... Não, já sei que tem que ser plural, né? Já sei que tem que ser plural. Se as pessoas manterem ou mantiverem. Ó, vamos fazer o seguinte. O verbo é ter, né? Se fosse o verbo ter, se as pessoas tiverem. Deixa eu lhe dar uma dica. Quando você tem um verbo derivado, os verbos derivados têm a mesma flexão do verbo primitivo. O verbo derivado tem a mesma flexão do verbo que deu origem a ele. Então, ó, tiver, aí eu vou dizer detiver, retiver, mantiver, contiver. Você não precisa saber conjugar o verbo derivado. Basta conjugar o verbo primitivo, que a flexão é a mesma. Verbo pôr, por exemplo, puser. Todos os derivados vão ter a mesma flexão. Depuser, repuser, compuser, propuser, contrapropuser. Bacana? Fica a dica. O verbo intervir, por exemplo, vem do verbo vir. Eu digo, ele veio, ele interveio. Se ele viesse, se ele interviesse. Ele viera, ele interviera. Quando ele vier, quando ele intervier. Então, anota aí, meu aluno, minha aluna. Todo verbo derivado tem a mesma flexão do verbo primitivo. Mesma flexão. Bacana? Então, ó, se as pessoas tiverem, se as pessoas mantiverem, tá? Então, ainda será possível, então, letra D. Ok? Então, aqui, ó, se as pessoas mantiverem, será. Então, o que eu queria deixar aqui para você nessa questão é que eu não preciso saber conjugar nenhum verbo derivado. Basta conjugar o verbo primitivo. Ter, por e vir são verbos muito importantes, que o verbo ter gera deter, reter, conter, manter, obter, suster. O verbo pôr gera opor, repor, supor, compor, né? Depor, isopor. Não, brincadeira, isopor não, né? O verbo vir gera convir, advir, provir, intervir. O verbo intervir é o principal. Então, qual é a dica? Eu conjugo o verbo primitivo e acrescento o prefixo. Tá? O verbo derivado vai ter a mesma flexão. Se eu disser pusera, então eu vou dizer repusera, depusera, compusera, propusera. Tá bom? Se eu disser viesse, eu vou dizer interviesse, adviesse, conviesse. Isso é difícil? Aparentemente. Muitos alunos ficam tentando conjugar um verbo que não conhecem.
Então faz o seguinte, o verbo é derivado, conjuga o verbo primitivo sem um prefixo e o verbo derivado vai ter a mesma flexão, assim, bem facinho, sem problema. Tá bom? E a última questão aqui, para encerrar esse bloco, é sobre formação de palavra. É fato que existe uma presença masculina maior entre os compositores, músicos e maestros, embora, na voz das mulheres, sejam insuperáveis. Nono parágrafo. O vocábulo sublinhado anteriormente foi formado através do processo de formação de palavras denominado derivação regressiva. Não, embora vem de 3 palavrinhas. Embora vem de em boa hora. Quando isso se juntou, houve uma aglutinação. Que a composição pode ser por aglutinação ou por justaposição. O que é composição? É a junção de radicais. Radicais se juntam. Guarda-roupa é composição. Quando eu tenho radicais se juntando sem perda fonética, ou seja, cada palavrinha mantém a sua escrita, então eu tenho composição por justaposição. Composição por justaposição, por exemplo, é segunda-feira, dia de oportunidades, né? Segunda-feira. Pontapé, radicais se juntam sem perda fonética, tá? Sem perda fonética. Na aglutinação, radicais se juntam e alguma letra se perde. Por exemplo, embora, por exemplo, planalto. Planalto vem de plano, mais alto. Por exemplo, aquela água que o passarinho não bebe e aquela em que o tubarão não nada. Lembra qual é? Aguardente. Muito bom. Aguardente, que vem de água mais ardente. Aí, derivação regressiva. Derivação regressiva é quando eu tenho um substantivo abstrato que denota ação. É um substantivo que vem de verbo. Tá? É um substantivo abstrato que denota ação. Por exemplo, voo, vem de voar. O voo do urubu. Né? Abraço, vem de abraçar. Ataque, é todo substantivo abstrato que denota ação. Certo? Ataque. Então, derivação regressiva é um substantivo que vem de verbo. Ele indica ação. Tá? Indicação, tá bom? Voo, abraço, beijo, ataque, tá bom? Tudo que vem de verbo é abstrato e denota ação. E derivação, resposta que já temos, né? Aqui a letra ficou invertida de novo. Aquele mesmo probleminha, né? Eu tenho A e B de um lado, C e D de outro. Aí a gente dá Enter, a letra C entra antes da letra B. Mas o gabarito está correto, letra C. Seu PDF também está na ordem direitinho aí, tá bom? Composição por aglutinação é a resposta. Que dois radicais se juntam e não há, e há perda fonética. Em boa hora. Certo? Vinagre, vinho mais acre. Prof, e o que é a derivação parassintética? É o seguinte, você tem um radical, tá? Aqui, ó. Vamos pegar a palavra envelhecer. Envelhecer. Certo? Eu tenho um radical, que é a base da palavra, que recebe prefixo. Prefixo é o que vem antes do radical, alterando o sentido do radical. E sufixo é o que vem depois do radical, alterando o sentido do radical. A palavra envelhecer vem de em mais radical mais ec. Quando eu junto prefixo, radical e sufixo, o que acontece? Eu não posso mais separar. Isso é derivação parassintética. Quando o prefixo e o sufixo chegam ao radical e eu não posso mais separá-los. Tá certo? Então aqui, né? Aqui eu tenho envelhecer. Outro exemplo, ajoelhar. Certo? Colocar aqui embaixo, ó. A mais o radical aqui, ó, mais o sufixo. Então eu vou ter ajoelhar. Isso aqui é a derivação parassintética. Quando o prefixo, que é o que vem antes do radical e altera o sentido do radical, mais sufixo se juntam ao radical, que é a base da palavra, e eu não consigo mais separar esses elementos porque eu não vou ter uma palavra que exista em língua portuguesa. Isso é derivação parassintética, tá bom?
Então aqui a gente vai ter como resposta letra C, embora apareça aqui no segundo item, mas no seu PDF está bem direitinho. Tá? Letra C continua sendo letra C. Ok? Então estamos aqui finalizando, tá? Finalizando. Queria agradecer aqui a sua companhia, agradecer a sua atenção, a sua confiança e dizer que a gente vai crescer muito aqui no estudo da língua portuguesa. Obviamente, né? Você vai precisar revisar. A gente vai fazer um passeio por todo o edital. A gente vai passar por vários tópicos mais de uma vez. A gente vai trabalhar o que é mais recorrente para que você se sinta cada vez mais confiante e seja igual a um dinossauro. Prof, como assim igual ao dinossauro? O dinossauro é dono do chão onde pisa e se faz respeitar. É isso que eu quero de você, meu aluno, minha aluna, que você se sinta dono do chão, dona do chão onde pisa e que se faça respeitar. Vá lá no dia da sua prova e garanta a sua aprovação. Valeu? Beijão no coração. Até o bloco 2. Aguardo você. Tchau, tchau.